Seguindo com as informações aqui no programa Variedades Tupã, vamos trazendo mais informações no oferecimento de Inideias, Loja Delta Sul, Riedel Máquinas Agrícolas e Farmácias Associadas, Farmácia Econômica. Estamos com a presença aqui no estúdio da Rádio Tupã, da doutora Ana Paula Bertagnoli, fonoaudióloga da Fisiocorpus, que vem tecer as informações sobre mais uma participação dela de um congresso internacional sobre audiologia que foi realizado no mês de abril nos Estados Unidos. Mais uma presença sua, doutora, em mais um congresso internacional. Como é que foi a sua participação? O que lhe trouxe? Que lhe aperfeiçoou mais lá nesse congresso? Bom dia, doutora. Bom dia. Na verdade, assim, o congresso nos Estados Unidos, ele é um congresso que acontece anualmente e ele, dificilmente as pessoas vão nesse congresso, até porque é longe, porque é um pouco caro, enfim, mas na verdade, era uma meta de vida, né? Sim, ir nesse congresso, porque é lá onde surgem praticamente todas as novidades que chegam aqui no Brasil somente em outubro, novembro. Então, lá a gente consegue ver todos os lançamentos que já estão sendo comercializados lá e que vão chegar aqui em breve. O que lhe chamou mais atenção nesse congresso? O congresso é um congresso extremamente grande, ele é um congresso muito bom, assim, ó, tanto na questão acadêmica quanto na questão da feira tecnológica, né? Então, eu selecionei algumas palestras mais do meu interesse e assisti essas palestras, e no intervalo das palestras eu descia para a feira tecnológica, né? E eu visitei praticamente todos os estandes da feira tecnológica, assim, para eu realmente ver o que está acontecendo, né? O que de diferente eles estão trazendo para a gente. O que você vai poder passar dessas informações que a senhora obteve lá para os seus clientes aqui? Então, lá eu consegui, assim, ó, na parte acadêmica, eles passaram bastante novidades de pesquisa que eles estão fazendo lá para melhor adaptação de aparelhos, né? Para a questão, assim, ó, o paciente coloca esse aparelho e ele tem um período de adaptação, né? Até ele conseguir acostumar com esse aparelho, ele voltar a ouvir. E lá eles passaram algumas técnicas novas para a gente conseguir fazer com que esse paciente se adapte o quanto antes, né? Para não ter que esperar tanto tempo até conseguir fazer a adaptação. A minha experiência prática, na verdade, do jeito que eu faço, que eu aprendi a fazer, o paciente não demora tanto, assim. Muitas vezes eu coloco o aparelho no paciente, no primeiro retorno, dali uma semana, o paciente está ótimo. Né? Eu pelo menos dificilmente presencio uma pessoa com muita dificuldade de adaptar. Certo. E quem participou, digamos, a senhora teve lá, pôde questionar, digamos, eu faço assim, e eles puderam ouvir? Sim, porque tinha pessoas de vários países, assim, praticamente de vários continentes. Tinha até da África, Tailândia, enfim. E foi bem legal a troca de experiência, porque cada país, na verdade, faz de um jeito, né? Então, a gente conseguiu trocar, dependendo da palestra e da acessibilidade do palestrante, a gente conseguiu trocar, assim, essa experiência. A questão de equipamento, de material, nós estamos longe dessa tecnologia? Ou não, o Brasil, na verdade, assim, ó, é lançado lá, né? E aí, como a gente tem toda uma questão burocrática da Anvisa, até chegar no Brasil demora em torno de 6 meses, né? Então, foi lançado em fim de março, início de abril, e vai chegar aqui lá por outubro, novembro, né? Então, na verdade, a gente não está tão atrasado, a gente deve estar uns 6 meses atrasado, na verdade. Porque é questão burocrática mesmo, né? Muito bem, estamos falando com a doutora Ana Paula Bertagnoli, ela que é fonoaudióloga da Fisiocorpus, e está tecendo essas informações, a experiência desse congresso onde ela participou. Não só desse, como de outros, né, que tem participado e tem trazido essa bagagem de informações e podendo passar não só para os seus clientes, como também para os seus colegas, né? Enfim. Mas nos fala mais sobre esse congresso e como é que você vai poder usar aqui com seus pacientes, doutora? Então, esse congresso, assim, ó, na verdade, a empresa que eu trabalho, que é a Videx, quando eu vi o aparelho novo da Videx, eu falei para o representante brasileiro, eu digo, eu quero nesse momento esse aparelho. Só que, sim, foi daí que ele me explicou a questão da Anvisa e tal. Ele é um aparelho maravilhoso, a gente ainda não sabe o custo dele, né, para o paciente, final para o paciente. Mas o que eu posso dizer é que eu vi o aparelho, eu mexi no aparelho em primeira mão, antes mesmo do treinamento, porque quando é lançado os aparelhos, a gente tem que ir a São Paulo fazer o treinamento para aprender, né? Claro. E eu digo que eu fui meio chata, porque eu fiz o mocinho lá da Videx sentar comigo e mostrar todo o aparelho. E é um aparelho
ótimo, assim, ó, ele consegue suprimir ruídos de dentro do carro, por exemplo. Então, o funcionamento de dentro do carro e todo o ruído de dentro do carro, ele vai ser suprimido para que a gente consiga escutar a fala, Sim. por exemplo. Claro. A questão da bateria também, muitos pacientes reclamam da bateria, né, que tem que ficar trocando a pilha. Ainda não vai chegar aqui, né, isso é uma tecnologia mais canadense. Mas ele vai ser por carregamento, não por carregamento na tomada, como tem hoje em dia, né? Mas vai ser por carregamento USB, ou seja, pelo computador. Uhum. Mas isso vai ser num futuro, assim, daqui a uns 2, 3 anos, para conseguir chegar aqui no Brasil. Bom, 2, 3 anos está aí, né? Não demora muito. É. Mas, doutora, a questão assim, dos seus pacientes, o que eles pode lhe falar, o que eles lhe falam na questão assim, de toda essa tecnologia, toda essa bagagem de conhecimento, digamos, da pessoa poder ouvir melhor, o que eles lhe passam hoje, digamos, com toda essa bagagem que a senhora pega, está sempre em congresso, em seminários, trazendo para eles? Hein? A gente vê que um paciente, hoje, ele é mais questionador, né? Ele pergunta bastante, até porque ele tem muito acesso, na verdade, à internet. Então, ele chega pra gente já sabendo o que ele quer. Então, como ele chega sabendo o que ele quer, a gente tem obrigação de saber o que está oferecendo, né? E eu acho bem interessante, porque eu me coloco no lugar. Quando eu precisar de aparelho, eu também vou chegar para o fonoaudiólogo e vou questionar o fonoaudiólogo. Por quê? Né? Eu quero esse. Eu quero esse. E por que eu quero esse? Tu tem um melhor a oferecer? E é aí que a gente entra. Assim. Eu digo que eu sou muito sincera, né? Porque eu vejo a necessidade do paciente e eu escolho e mostro as opções de acordo com a necessidade, né? Por exemplo, essa marca que eu trabalho, ela é a marca que o Silvio Santos usa. O Silvio Santos fez, inclusive, há uns 2 meses atrás, ele falou no programa dele, ele inclusive tirou o aparelho do ouvido. E eu tenho o videozinho gravado, às vezes eu mostro para os pacientes. Ele estava conversando com o fono, que me dá treinamento e que é o responsável pela adaptação dele, e aí chamou o Fernando no palco, ele tirou o aparelho, ele mostrou o aparelho. Então eu digo assim, ó, o Silvio Santos precisa de uma tecnologia avançada. Power, assim, a melhor tecnologia que existe. Mas um paciente que quer ouvir o neto, que quer ouvir a televisão, que quer ouvir o rádio, ele não precisa da tecnologia do Silvio Santos, ele precisa de uma tecnologia que vá suprir a necessidade dele. Né? Eu até mostro que tem, porque eu tenho obrigação de mostrar que existe aquela, né? Mas aí quando o paciente me pergunta, qual que a senhora recomenda? Eu sou muito sincera, na verdade. Eu digo a que vai cobrir a necessidade do paciente. As condições que ele pode ali, Isto. né, ele vai obter. Então tem todas, digamos, tem todas as condições que realmente, né, o paciente vai precisar. Bom, doutora, te agradeço a sua participação aqui na programação da Rádio Tupã e passamos o microfone à sua disposição para algo mais que queira salientar ou reforçar, né, o seu trabalho frente a esses conhecimentos que a senhora vai obtendo no correr da sua carreira. Isso, eu estou trabalhando aqui, vai fechar uns 2 anos. Trabalho ali no Fisiocorpus e aí quem precisar pode ir ali procurar. A avaliação da audição eu faço de forma gratuita, né? Faço toda a explicação do aparelho, do orçamento, tudo gratuito. O acompanhamento, ele é gratuito até o paciente conseguir finalizar a adaptação, né? Porque o paciente que vai me dizer, agora estou bem. E aí ele vai retornar dali a 1 ano só para a gente fazer a revisão. E a fábrica está com uma promoção também de que ele dá 1 ano de pilha grátis, né, na aquisição do aparelho. A partir da data de aquisição, ele dá 1 ano de pilha grátis. E essas pilhas, acha fácil, sim? Ou... Acha, eu tenho ali na clínica, qualquer coisa. Assim, os meus pacientes, geralmente, eles ligam para a clínica e pedem para a secretária. Né, daí a secretária já sabe na gavetinha que está e já alcança. Durabilidade, de quanto tempo? Tendo em vista que o aparelho, hoje em dia, ele é uma nanotecnologia. Então, assim, ó, eu comparo um notebook com um aparelhinho pequenininho. Então, tudo que tem dentro do notebook tem dentro desse aparelho. Claro. Se a gente for perceber o quanto tem de tecnologia dentro desse aparelho, a pilha dura. Né? Ela dura em torno de 7 a 10 dias. Bom, à medida que a pessoa coloca o aparelho, ela usa, digamos, ela tem momentos que ela tem que tirar ou usar... A gente tira o aparelho, eu recomendo, assim, ó, ele tem uma película protetora à água, né? Então, a pessoa pode sair na chuva, a pessoa pode suar, no verão a gente sua, não tem problema. Mas eu não recomendo, por exemplo, tomar banho e entrar em rio, piscina, assim,
nem ir no mar, porque até o mar tem a maresia, ele dá uma corroída, né? Então, eu prefiro que o paciente não entre, apesar de ter a película, né? Eu sugiro para o paciente não entrar. Tá certo. Doutora, obrigado pela participação, Obrigada. Sucesso no seu trabalho, que você sempre está buscando conhecimento e está podendo trazer esse conhecimento para os seus pacientes. Hein? Obrigado, sucesso. Obrigada, bom dia.